O sol de Faro mergulhava no horizonte como uma ferida aberta, tingindo o céu de laranja e púrpura, quando Sofia ouviu o grito. Não era um grito qualquer, era o tipo que ecoa nas ruas estreitas da cidade velha, misturando-se ao burburinho dos turistas e ao canto distante das gaivotas. Ana! Para com isso, pelo amor de Deus! Berrou uma voz rouca, feminina, carregada de desespero e raiva contida. Sofia congelou no meio da rua de Santo Antônio, com a sacola de compras da peixaria ainda pendurada no braço, o cheiro de sardinhas frescas invadindo suas narinas. Ela virou-se devagar, o coração acelerando como as ondas que batiam na costa algarvia, e lá estava Ana, sua melhor amiga desde os tempos da escola secundária, empurrada contra a parede de azulejos pintados à mão, por um homem de barba grisalha e olhos flamejantes, o pai dela. Tu não vais envergonhar esta família com essas aberrações, cuspiu ele, a mão erguida como se o ar do Mediterrâneo pudesse justificar a violência. Sofia sentiu o mundo ruir ali, naquele instante, porque ela sabia, o segredo que elas guardavam como um tesouro frágil, nascido de olhares roubados nas aulas de literatura portuguesa e passeios noturnos pela Ria Formosa, estava prestes a se estilhaçar como o vidro de uma jarra de cerâmica de Estremoz. Tudo havia começado inocentemente, como as histórias de amor que as avós contam à sombra dos sobreiros centenários, entre goles de vinho de Monimbo e fatias de pão alentejano. Faro, a pérola do Algarve, com suas praias de areia fina e falésias que desafiavam o oceano, era o palco perfeito para uma amizade que se transformava em algo mais profundo, mais perigoso. Ana era a filha perfeita da tradição, neta de pescadores que acordavam antes do amanhecer para lançar as redes no mar, herdeira de uma casa de paredes brancas e janelas com rendas tecidas à mão, onde o cheiro de caldeirada de peixe pairava como uma bênção. Aos 22 anos, ela estudava História na Universidade do Algarve, sonhando em preservar os arquivos da Inquisição que ainda sussurravam nos arquivos da sede Faro, mas sua alma era um vendaval preso, ansiando por liberdades que as ruas empedradas da Baixa não concediam facilmente. Sofia, por outro lado, era a recém-chegada de Lisboa, com 21 anos e um espírito nomade forjado nas manifestações do Chiado e nos bares de Alfama onde o fado se misturava a risos rebeldes. Filha de uma família de artistas, mãe pintora de azulejos, pai tocador de viola no metro, ela viera para Faro em busca de um estágio na reserva natural da Ria Formosa, onde os flamingos cor-de-rosa dançavam sobre as águas salobras como em um sonho de Essa de Queiroz. Elas se conheceram na primeira aula de cultura portuguesa contemporânea, sentadas lado a lado na sala abafada do campus, com o ventilador de teto girando preguiçosamente como as hélices de um moinho de vento alentejano. Ana, com seu caderno de capa de couro gravado com motivos de filigrana minhota, anotava cada palavra do professor sobre Fernando Pessoa e as múltiplas almas de Portugal. Sofia, rabiscando desenhos de garças na margem, ergueu os olhos e sorriu. Achas que o heteronímio dela seria uma flamingo ou uma gaivota? Eu voto na gaivota, livre, mas sempre voltando para o mar. Ana riu, um som como o tilintar de taças de vinho do Porto, e assim nasceu a amizade. Passeios pela Marina de Faro, onde iates brancos balançavam ao ritmo das marés, viraram rituais. Dividiam pastéis de nata quentes da confeitaria Algarve, comentando as novelas de Camilo Castelo Branco que Ana devorava, enquanto Sofia contava histórias de sua avó, que dançava o rancho folclórico em festas de São João com saias rodadas e flores nos cabelos. Mas o crush veio devagar, como o nascer do sol sobre a praia da Rocha. Primeiro um calor sutil na barriga quando Ana ajeitava uma mecha de cabelo rebelde de Sofia atrás da orelha, depois um aperto no peito ao ver Ana rir com os colegas de turma, os olhos castanhos brilhando como as azeitonas de Trás-os-Montes. Para Sofia era inegável, Ana era o seu fado, melancólico e irresistível. Ela se pegava sonhando com toques acidentais nas mãos durante as caminhadas pela Ponte Antiga ou com o perfume de lavanda que Ana usava, misturado ao sal do ar marítimo. Ana, por sua vez, lutava contra si mesma. Em Faro, onde as igrejas barrocas ecoavam missas dominicais e as famílias se reuniam para o almoço do domingo com bacalhau à Brás e conversas sobre o futebol do Sporting ou do Benfica, admitir um amor assim era como desafiar o Tejo em cheia.
Sua mãe, viúva desde que o pai se perdera num acidente de barco, repetia como um mantra: uma rapariga como tu casa com um bom rapaz, constrói uma casa com jardim de laranjeiras e honra os antepassados. Mas à noite, sozinha no quarto com vista para o jardim de romanzeiras, Ana traçava o contorno do rosto de Sofia em seu diário, as palavras em português arcaico de Florbela Espanca sussurrando: eu sou a que espera, a que sonha, a que ama em silêncio. O segredo se solidificou numa tarde de verão, quando o calor do Algarve derretia o asfalto das ruas e o festival de Nossa Senhora da Conceição enchia o ar de fogos e sardinha assada. Elas haviam escapado para a ilha deserta, acessível só de barco, onde dunas de areia branca se estendiam como lençóis de noiva. Sentadas na beira da água, com os pés mergulhados nas ondas mornas, Sofia finalmente cedeu. Ana, há algo que eu preciso dizer. É como se o mar me engolisse se eu não o fizer. Seus olhos, verdes como as algas da ria, fixaram-se nos de Ana. Eu gosto de ti. Mais do que uma amiga. É um crush, um amor escondido que me consome como o sol consome a pele. Ana ficou imóvel, o coração batendo como o tambor de um cortejo de Corpus Christi. Lágrimas brotaram, não de tristeza, mas de alívio misturado a terror. Eu também, Sofia. Desde o dia em que tu desenhaste aquela gaivota no meu caderno. Mas o que é que fazemos? Meu pai. A cidade. Eles nos devorariam como tubarões. Elas se abraçaram ali, sob o céu infinito, os corpos tremendo não de frio, mas de uma promessa frágil. Protegeriam aquele amor como se protegem as oliveiras sagradas dos incêndios. Os meses seguintes foram um balde delicado de disfarces e momentos roubados. Na universidade, trocavam bilhetes dobrados como os diamantes em romances de José Saramago, cheios de metáforas sobre o Guadiana e as saudades de quem parte. À noite, encontravam-se na Capela dos Ossos, onde os crânios dos monges medievais pareciam guardar segredos ancestrais, e sussurravam juras sob a luz das velas. Sofia levava Sofia para os mercados de Lagos, onde provavam figos maduros e falavam de futuro, uma casinha em Tavira, com varanda para ver as amêndoas florescerem na primavera. Ana, por sua vez, iniciava Sofia nos rituais familiares, o preparo do cataplana de marisco, com tomates maduros do horto e coentros frescos, e as canções de embalar que sua avó cantava, evocando as moras encantadas das lendas algarvias. Era romântico, sim, mas carregado de tensão, como a corda de uma guitarra portuguesa prestes a romper. A pressão social veio como uma maré alta, inexorável. Começou com olhares curiosos na rua, a tia Diana, que vendia rendas na Feira da Ladra, cochichando para as vizinhas sobre aquela lisboeta que anda sempre colada à nossa Ana. Depois, os amigos da escola, agora dispersos em empregos de verão, começaram a especular. Elas são como irmãs, mas... Há algo estranho, disse João, o ex-namorado de Ana que ainda nutria esperanças, num café à beira da marina. A ruptura veio numa noite de outono, quando o vento do levante soprava folhas secas pelas calçadas. Ana fora confrontada pelo pai após uma denúncia anônima, provavelmente de uma vizinha devota que as vira de mãos dadas na sombra de um muro de buganvílias. Tu és uma desgraça. Uma aberração contra Deus e a pátria, gritou ele, enquanto a mãe chorava no canto da cozinha, apertando o rosário como se pudesse exorcizar o pecado. Ana, arrasada, cortou laços. Sofia, não podemos mais. É perigoso. Vá embora, por favor. Esquece-me. A mensagem chegou por telefone às 3 da manhã e Sofia, sozinha em seu quarto alugado com vista para o cais, soluçou até o amanhecer o som abafado pelo rugido das ondas. A dor as separou, mas Faro, com sua resiliência de cidade que sobreviveu a terremotos e invasões moras, não permitiu que o fim fosse definitivo. Sofia mergulhou no trabalho na Ria Formosa, guiando turistas por trilhas de estejaras e contando lendas de sereias que amavam contra as correntes.
Ana, confinada em casa, ajudava o pai na oficina de consertos de barcos, os dedos calejados traçando mapas imaginários de fuga. O conflito escalou quando o pai de Ana, num acesso de fúria patriarcal, tentou forçá-la a um noivado com o filho de um armador local, um rapaz chamado Miguel, de sorriso largo e mãos ásperas de rede. É pelo teu bem, filha. Portugal precisa de famílias fortes, não de devaneios. Ana resistiu, mas a traição veio de onde menos esperava. Sua própria prima, invejosa do laço com Sofia, espalhou rumores pela paróquia, pintando-as como influências corruptas da capital. O CAO trau irrompeu na véspera da festa de São Brás, padroeiro de Faro, quando as ruas se enchiam de bandeiras e o aroma de churrasco de porco preto pairava no ar. Sofia, incapaz de suportar o silêncio, invadiu a casa de Ana sob o pretexto de entregar um livro emprestado, A Cidade e as Sessões de Pessoa, com anotações marginais cheias de corações. Encontrou Ana no jardim, pálida como lua cheia, o anel de noivado forçado brilhando no dedo. Eu não aguento mais, Sofia. Eles vão-me quebrar. As palavras saíram como um fado rasgado e Sofia, num impulso, puxou-a para os braços, ignorando as luzes da casa acesas. Então fuja comigo. Para a ria, para o mar, para onde o vento nos levar. Nosso amor não é aberração, é a essência de Portugal, como o vinho que amadurece nas vinhas do Dão, forte apesar das geadas. Mas o pai surgiu como um fantasma, a traição consumada. Ele as flagrou e o tapa que desferiu em Sofia ecoou como um trovão. Sai da minha casa, sua vibra. Aquele momento foi o ápice da ruptura, mas também o nascimento da proteção mútua. Sofia, ferida mas inabalável, não fugiu, chamou a polícia local, invocando leis que Portugal, em sua modernidade europeia, havia conquistado após décadas de ditadura e luta pelos direitos. A mãe de Ana, tocada pela coragem, interveio pela primeira vez. Chega, Manuel. Esta é a nossa filha, não uma posse tua. Deixa-as em paz. A cidade, que outrora sussurrava, agora observava em silêncio respeitoso. Faro, afinal, era terra de exilados e poetas, de Camões que amou contra o exílio. Aos poucos, o amor venceu. Ana rompeu o noivado, Sofia organizou um grupo de apoio na Universidade para Jovens LGBTQ+, no Algarve, inspirado nas histórias de resistência das mulheres de 1974. Elas se reencontraram na praia ao amanhecer, as mãos entrelaçadas como raízes de sobreiro, prometendo um futuro de solidariedade, não só entre elas, mas com a comunidade que as abraçara. Anos depois, em uma Faro renovada, com bandeiras arco-íris tremulando na parede do Algarve, Ana e Sofia abriam uma pequena livraria-café na Rua do Carmo, cheia de edições raras de Sofia de Mel Brainer e vinhos de Alentejo. Seu amor, outrora escondido, agora era farol para outros, provando que, nas terras de Portugal, onde o fado chora e o sol ri, o coração humano sempre encontra seu caminho de volta ao mar. A brisa salgada da Ria Formosa carregava o eco distante de um fado, tocado por um acordeonista solitário na margem oposta, quando Sofia acordou sobressaltada no banco de madeira da marina. A noite havia sido um turbilhão. O tapa do pai de Ana ainda ardia em sua face, um hematoma roxo florescendo como uma flor venenosa. Mas mais doía a imagem de Ana, encolhida no jardim, os olhos implorando perdão pelo pecado de existir. Eu te protejo, custo que custar, murmurou Sofia para si mesma, levantando-se com as pernas trêmulas. O céu de Faro clareava, tingido de rosa como os flamingos que ela tanto amava, e o primeiro barco de pesca já cortava a água em direção ao alto mar, carregado de promessas de redes cheias. Ela precisava de um plano, não de vingança, mas de redenção, tecida com a paciência das rendeiras de Vila do Conde. Enquanto caminhava pelas ruas ainda adormecidas da cidade velha, passando pelas fachadas de azulejos que contavam histórias de naufrágios e milagres, Sofia revivia os momentos que as uniram. Lembrava-se da primeira vez que Ana a convidara para o almoço familiar, na casa de paredes caiadas, onde o relógio de pêndulo marcava as horas com o tic-tac de um coração ansioso.
A mesa era um banquete de tradições algarvias, ensopado de borrego com ervas silvestres colhidas nas serras, pão de milho crocante e uma salada de laranjas com azeite de moura. O pai de Ana, Manuel, um homem de ombros largos e mãos marcadas por anos de sal e cordame, contava anedotas de tempestades no Cabo de São Vicente, enquanto a mãe, Maria, servia o vinho com um sorriso tímido, os cabelos presos num coque como as santas dos retábulos. Ana, sentada ao lado de Sofia, roçava o joelho no dela por baixo da toalha bordada, um toque elétrico que fazia o ar crepitar como fogos de artifício na Romaria da Senhora da Piedade. Naquele dia, Sofia sentira o peso da tradição como uma âncora, as perguntas veladas sobre sua família em Lisboa, os olhares que avaliavam se ela era material para boa companhia. Mas Ana a defendera com uma ferocidade sutil, mudando o assunto para as lendas das Mouras que Ana estudava, mulheres etéreas que guardavam tesouros em cavernas algarvias, amando em segredo para não serem aprisionadas. Como os personagens dos Maias, não é? Amores que desafiam o destino, dissera Ana, os olhos brilhando com uma cumplicidade que só elas entendiam. Sofia saíra dali com o coração inchado, prometendo a si mesma que nunca trairia aquela confiança. Agora, porém, a traição viera de fora, e ela jurava que a proteção seria mútua, como os escudos dos cavaleiros templários que outrora patrulharam estas costas. Chegando ao seu apartamento modesto acima da padaria da Dona Rosa, onde o aroma de broa de milho e pastéis de amêndoa infiltrava-se pelas janelas abertas, Sofia ligou para a única aliada que tinha em Faro, Inês, uma colega de estágio na Reserva Natural, descendente de uma linhagem de contrabandistas que navegavam o Guadiana durante a ditadura de Salazar. Inês, com seus cabelos curtos tingidos de azul como o céu de verão e um piercing na sobrancelha que desafiava as convenções, escutou o relato com fúria contida. Esses velhos machos algarvios acham que o mundo ainda é 1960. Vem para cá, Sofia. A gente arma um plano. E traz aquele teu mapa da ria, se precisar, elas fogem de barco, como as sereias das histórias da tua avó. Sofia riu pela primeira vez desde a noite fatídica, um riso amargo mas libertador, e marcou de se encontrar no centro de interpretação da Ria Formosa, onde as exposições de conchas e redes antigas contavam a história de uma terra que sempre se reinventava. Enquanto isso, na casa de Ana, o silêncio era um túmulo. Manuel, após o incidente, trancara-se na oficina, martelando ferrugem de um arpão com fúria cega, murmurando preces a São Pedro, padroeiro dos pescadores. Maria, porém, fervilhava por dentro. Ela crescera em uma aldeia do interior do Algarve, onde as mulheres teciam cestos de palha ao som de cantigas de roda, sonhando com liberdades que o mar negava. Perdera o marido jovem, afogada em uma rede de moreias, e criara-na sozinha, com o suor de lavar roupas nos tanques públicos e vender figos secos no mercado. Eu não criei uma filha para vê-la sufocar, pensou ela, enquanto preparava o café da manhã, pão com manteiga de alfarroba e queijo de cabra fresco. Quando Ana desceu as escadas, os olhos inchados de choro, Maria a puxou para o colo como nos tempos de criança. Filha, o que é que se passa de verdade? Não me venhas com mentiras de livros. Ana desabou, as palavras jorrando como uma represa rompida, o amor por Sofia, os beijos roubados na sombra das falésias de Ponta da Piedade, o medo que as consumia como o fogo de um incêndio florestal. Maria escutou, as mãos tremendo no rosário, mas em vez de julgamento, veio um abraço. Meu Deus, Ana! Eu sempre soube que tinhas um coração grande demais para as caixas pequenas que o mundo impõe. Lembra da tua bisavó, que fugiu com o amor dela durante a guerra? Ela era como tu, forte, contra as correntes. Aquele gesto de Maria foi o primeiro fio de esperança na tapeçaria da redenção. Ela confrontou Manuel naquela tarde, na cozinha onde o sol filtrava pelas persianas de madeira, pintando listras douradas no chão de lajotas hidráulicas. Manuel, tu foste pescador, enfrentaste o mar que leva tudo. Mas esta é a tua filha, não uma presa.
Se a empurrares para longe, perdes as duas, ela e o que resta de nós. Ele grunhiu, os olhos baixos como um touro domado, mas as palavras plantaram uma semente. Naquela noite, durante o jantar de atum com cebola e pimentos, prato que evocava as festas de verão nas praias, Manuel murmurou um pedido de desculpas rouco. Eu exagerei. Mas isto não é fácil, Ana. A família, a igreja, os vizinhos. Ela assentiu, o coração ainda em farrapos, mas viu ali uma brecha para o perdão. Sofia, do outro lado da cidade, tramava com Inês. Os dias se arrastaram como redes pesadas, cheios de encontros clandestinos. Ana escapulia para a biblioteca municipal, fingindo estudar os códices medievais, onde Sofia esperava com um bule de chá de erva doce e biscoitos de amêndoa. Ali, entre estantes de madeira escura cheias de ecos de autores portugueses, elas reconstruíam o que fora quebrado. Eu tenho medo, Sofia. Medo de te perder para sempre, confessou Ana, a voz um sussurro. Sofia pegou a sua mão, os dedos entrelaçando como videiras em uma trepadeira. Então nos protejamos mutuamente. Como as oliveiras que sobrevivem aos ventos, juntas, as raízes se entrelaçam. Elas sonhavam alto, um futuro onde pudessem caminhar de mãos dadas pela Avenida 5 de Outubro, sem olhares furtivos, celebrando o Dia de Portugal com beijos sob as bandeiras verdes e vermelhas. Mas o conflito não se resolvia sem outra traição, esta, mais sutil, vinda do círculo social. João, o ex de Ana, nutrindo ciúmes amargos como vinagre de xerez, espalhou boatos na tasca local, pintando Sofia como uma agitadora lisboeta que corrompe as nossas raparigas. Os murmúrios chegaram aos ouvidos de Manuel, reacendendo sua fúria, e ele proibiu Ana de sair de casa. Isolada, Ana sentiu o pânico crescer como algas em maré baixa. Escreveu cartas para Sofia, escondidas em livros de poesia de Eugênio de Andrade, entregues por Maria. Meu amor, o mar nos separa agora, mas lembra-te das estrelas que guiam os navegantes. Eu te espero. Sofia, ferida pela calúnia, canalizou a raiva em ação. Com Inês, organizou uma pequena reunião na reserva da Ria, sob o pretexto de uma noite de observação de aves. Ali, sob o céu cravejado de constelações como o Cruzeiro do Sul que os portugueses levaram para o Brasil, um grupo de 10 almas se reuniu, jovens da universidade, pescadores aposentados com histórias de amores proibidos no mar e até a prima traidora de Ana, que, confrontada com a verdade, chorou e jurou lealdade. Nós somos o Algarve moderno, proclamou Sofia, a voz firme como o granito das falésias. Protegemos os nossos, como o mar protege suas conchas. A notícia se espalhou como pólvora em uma festa de São João e Manuel, bombardeado por visitas inesperadas, a peixeira deixando um cesto de lapas na porta, o professor citando Camões sobre amores eternos, começou a ceder. O reencontro veio como um milagre de Nossa Senhora da Encarnação. Numa manhã de neblina, quando o sol lutava para romper o véu úmido, Ana escapou e correu para a praia de Faro. Sofia esperava, com uma cesta de piquenique, queijos de serpa, azeitonas de mugadouro e um frasco de medronho caseiro. Elas se abraçaram na areia, o mar lambendo seus pés como um bálsamo. Eu te protejo, Ana. E tu a mim. Juntas, somos invencíveis como Portugal nas descobertas. O beijo que trocaram foi casto, cheio de promessas, sob o olhar indiferente das gaivotas. A neblina se dissipou devagar, revelando as silhuetas das falésias como sentinelas antigas, e Ana e Sofia permaneceram ali, na praia de Faro, deixando que o ritmo das ondas ditasse o compasso de suas respirações sincronizadas. O ar cheirava a sal e a algas recém-descobertas, misturado ao leve aroma de pinheiro que vinha das dunas próximas, onde trilhas de trilhos de madeira levavam a esconderijos de ninhos de tartaruga marinha.
Lembra-te daquela vez que viemos aqui fingindo ser exploradoras, como os navegantes de Vasco da Gama, sussurrou Ana, a cabeça apoiada no ombro de Sofia, os cabelos castanhos espalhando-se como fios de ouro sobre a blusa branca de linho. Sofia sorriu, traçando círculos suaves nas costas dela com os dedos. Sim, e tu eras a capitã, com o mapa desenhado na areia. Mas o tesouro não era ouro, era isto. Ela gesticulou para o espaço entre elas, invisível mas palpável, como o vinho que envelhece nas barricas de carvalho do Douro. Aquele momento de paz era frágil, porém, como o equilíbrio de uma dançarina de fado no palco de um casino de Monte Gordo. A traição de João ainda ecoava nas tavernas, e Manuel, embora abalado, não era homem de mudar da noite para o dia. Ele passara a juventude nos barcos de atum, onde a hierarquia era lei e o mar não perdoava fraquezas, e via no amor das filhas uma ameaça à ordem que construíra com suor e preces. Maria, por outro lado, tecia uma rede de apoio sutil, conversas com as vizinhas durante a lavagem da roupa no tanque comunal, onde o vapor subia como fumaça de incenso, e histórias veladas sobre sua própria juventude, quando flertara com uma prima em segredo durante as festas de colheita. O amor é como o azeite, flutua por cima de tudo, mas precisa de tempo para se misturar, dissera ela a Ana uma tarde, enquanto preparavam do Morodos, os doces de amêndoa moldados em formas de peixe que evocavam as origens piscatórias da família. Sofia, de volta ao trabalho, transformava a dor em combustível. Na reserva da Ria Formosa, ela liderava excursões com uma paixão renovada, apontando para os cavalos marinhos que dançavam em pares nos aquários de água salobra, metáforas vivas de uniões que a natureza abençoava. Vejam como eles se protegem mutuamente nas correntes fortes, dizia aos turistas, seus olhos verdes faiscando com um fogo interno. Inês, ao seu lado, distribuía folhetos discretos sobre grupos de apoio LGBTQ+, em Portimão e Lagos, cidades vizinhas onde a onda de aceitação crescia como as ondas do Atlântico em maré cheia. Uma tarde, durante uma caminhada guiada por uma trilha de estejaras, os esteiros que serpenteavam como veias azuis na paisagem, Sofia encontrou uma aliada inesperada, uma turista idosa de Coimbra, viúva de uma vida inteira, que se aproximou após ouvir um comentário sussurrado. Minha querida, eu sei o que é amar em silêncio. Minha companheira e eu nos escondemos durante o Estado Novo, cantando fados proibidos em caves de Alfama. Protejam-se, mas não se curvem. Portugal mudou, agora é hora de dançar à luz do dia. Aquelas palavras ecoaram em Sofia como um hino de Sofia de Melbrenner, e ela decidiu agir. Convocou uma reunião maior, não mais escondida, mas no auditório da universidade, sob o título Histórias de Resiliência no Algarve, da ditadura à diversidade. O cartaz, desenhado por Inês com motivos de azulejos renascentistas adaptados em arco-íris sutis, foi colado nas paredes do campus e nas portas das tascas. Ana, ainda sob vigilância paterna, arriscou comparecer, disfarçada com um lenço na cabeça como as moras das lendas. O salão encheu-se, estudantes com camisetas do Benfica estampadas com slogans de direitos, pescadores de meia-idade que haviam perdido amigos para o preconceito, e até o padre da Sé, um homem progressista que citava o Papa Francisco sobre a ternura como um mandamento divino. Sofia subiu ao palco, o coração martelando como de um toureiro em Sevilha, e contou sua história, não como vítima, mas como guardiã de um amor que Faro merecia celebrar. Nós, algarvios, sabemos de tempestades. Mas após a calmaria, o sol sempre volta. E nosso amor é esse sol. Ana, das sombras da última fileira, sentiu as lágrimas quentes escorrerem. Quando Sofia desceu, elas se encontraram nos bastidores, um abraço que selava uma nova era de proteção. Mas o CAO não terminara. João, furioso com a exposição pública, confrontou Sofia na saída, o hálito cheirando a aguardente. Tu estás a destruir tudo, sua. O insulto veio baixo, venenoso, mas Inês interveio, chamando a segurança do campus. A cena atraiu olhares e Manuel, que passara por ali por acaso a caminho da oficina, testemunhou tudo.
Em vez de explodir, ele parou, os punhos cerrados relaxando devagar. Chega, rapaz. Deixa as mulheres em paz. Era o primeiro sinal público de trégua, e Sofia, surpresa, acenou em gratidão silenciosa. Naquela noite, Ana e Sofia se refugiaram na casa de Inês, uma cabana de pescadores reformada à beira da ria, com redes penduradas como cortinas e lamparinas de óleo de oliva iluminando as paredes. Juntas, cozinharam uma feijoada à algarvia, com feijão frade e carnes defumadas, rindo de anedotas enquanto o vapor subia como orações. Eu te protejo com cada batida do meu coração, jurou Sofia, servindo uma taça de vinho de lagoa. Ana ergueu a sua, os olhos brilhando. E eu a ti, como a terra protege as sementes no inverno. O amor delas, agora exposto ao ar livre, florescia sem medo, entrelaçado com a fibra da comunidade que as envolvia. Dias se transformaram em semanas, e a proteção mútua se estendia além delas. Maria convidou Sofia para o jantar de domingo, um gesto simbólico, a mesa posta com damascos frescos do Alentejo e histórias de família compartilhadas sem julgamentos. Manuel, ainda taciturno, sentou-se à cabeceira e, após o brinde com moscatel, murmurou: Eu errei, rapariga. Mas aprendo devagar, como o mar que eroda as rochas. Sofia perdoou não por fraqueza, mas por humanidade, a mesma que Portugal tecera em sua tapeçaria de saudades e renascimentos. O clímax da reconciliação veio na festa da Nossa Senhora da Conceição, quando Faro se iluminava com guirlandas de flores de papel e o som de concertinas enchia as ruas. Ana e Sofia desfilaram de braços dados, não escondidas, mas orgulhosas, vestidas com trajes folclóricos adaptados, saias rodadas com bordados de conchas, blusas brancas com laços coloridos. A multidão aplaudiu e até João, confrontado com a alegria coletiva, baixou a cabeça em arrependimento. Naquele ano, o amor venceu não com fanfarra, mas com a quietude de mãos unidas, provando que em terras de fado e sol, a proteção mútua é o verdadeiro tesouro. Com a festa ainda ecoando em seus ouvidos, o tilintar de taças e o riso de crianças correndo com balões vermelhos e verdes, Ana e Sofia voltaram para a casa de Ana, o ar da noite carregado de jasmim que trepava pelas treliças do jardim. Manuela esperava na varanda, uma silhueta contra a luz amarelada da lâmpada de querosene, uma garrafa de medronho na mão e o rosto sulcado por linhas que pareciam mapas de correntes marítimas. Sentem-se, meninas, disse ele, a voz rouca como cascalho das praias de inverno. Não era um convite, era uma rendição. Sofia hesitou na soleira, mas Ana a puxou gentilmente, e juntas se acomodaram nas cadeiras de vinho tecidas à mão, o cheiro de madeira velha misturando-se ao perfume terroso do licor de frutos silvestres. Eu fui um idiota, começou Manuel, passando a mão pela barba grisalha. Cresci ouvindo que o homem manda, que a família forte só se segue às regras da igreja e do mar. Mas vi hoje, na rua, como o povo aplaude o que é verdadeiro. Perdoa-me, Sofia. E tu, filha, perdoa o teu velho pai. As palavras caíram como chuva fina no Alentejo seco, revigorando solos áridos. Ana chorou, um choro limpo de catarse, e Sofia, com a generosidade de quem perdoa para curar, estendeu a mão. Todos erramos, Sr. Manuel. O importante é navegar de volta ao porto. Ele apertou a mão dela, os calos de anos de remos marcando a pele macia de Sofia, e pela primeira vez, Faro pareceu um pouco menos opressiva, um lugar onde tradições antigas podiam se curvar ao vento da mudança, como os canaviais que balançavam na brisa do levante. Maria, observando da cozinha, sorriu por trás das cortinas de renda e serviu chá de camomila com mel de rosmaninho, adoçando a noite com sabores locais. Conversaram até altas horas. Manuel contou histórias de sua juventude, de amores perdidos em portos estrangeiros durante o serviço militar nas colónias africanas, de como o mar ensinara que o amor, como as ondas, volta sempre. Eu amei uma moça em Luanda, mas a guerra nos separou. Não quero isso para ti, Ana.
Sofia compartilhou vislumbres de Lisboa, das ruas onde o 25 de Abril ecoava em grafites desbotados e de como sua mãe pintara azulejos com cenas de mulheres livres, inspiradas em lendas de rainhas mouras. A proteção mútua se tecia ali, fio por fio, transformando inimigos em aliados. Nos dias seguintes, a vida em Faro ganhou contornos de normalidade renovada. Ana retomou as aulas de história com vigor, mergulhando em teses sobre as mulheres na restauração da independência, vendo paralelos com sua própria luta, rainhas como D. Luísa de Gusmão, que governaram nas sombras mas moldaram o destino. Sofia expandiu o grupo de apoio, transformando-o em um clube de leitura na Biblioteca Municipal, Amores Portugueses Proibidos, discutindo de Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco a Contos Modernos de Lídia Jorge. Elas participavam juntas, Ana moderando debates com sua erudição calma, Sofia injetando paixão com anedotas da ria. Inês se tornou presença constante, organizando caminhadas ecológicas que viravam terapias coletivas, onde participantes compartilhavam fardos sob o dossel de pinheiros mansos. Mas o passado não se apaga sem cicatrizes. Uma carta chegou para Ana, anônima, com caligrafia trêmula, de João, pedindo perdão em linhas entrecortadas. Eu fui cego pelo ciúme, como um touro na arena. Vi o erro nas tuas lágrimas na festa. Se puderes, perdoa. Ana mostrou a Sofia e juntas decidiram responder, não com rancor, mas com convite para o clube de leitura. Ele veio, tímido como um noviço em romaria, e aos poucos, sua traição se transmutou em defesa. João, filho de um armador conservador, começou a questionar as velhas normas em casa, plantando sementes de mudança no coração do preconceito. O romance entre Ana e Sofia, agora livre de sombras, florescia em gestos cotidianos impregnados de cultura portuguesa. Aos domingos, elas visitavam o mercado de Faro, escolhendo tomates coração de boi para uma salada com vinagre de figo, barganhando com feirantes que agora as cumprimentavam com piscadelas cúmplices. Passeios pela Sé, onde os arcos ogivais sussurravam segredos medievais, viravam rituais de mãos dadas, ignorando olhares residuais. Uma noite, durante o festival de música sacra, sentaram-se na nave da igreja, escutando um quarteto de cordas interpretar Réquiem de Fauré adaptado com toques de guitarra portuguesa. Sob a luz filtrada pelos vitrais coloridos, cenas de santos e mártires, Ana sussurrou: este é o nosso hino, Sofia. Morte ao velho, vida ao novo. Elas saíram dali renovadas, caminhando pela muralha medieval até o arco da vila, onde o luar banhava as pedras como prata líquida. A proteção mútua se estendia à comunidade, quando uma jovem do interior do Algarve, fugida de uma família opressora, chegou à porta do grupo. Ana e Sofia acolheram como uma irmã perdida. Chamava-se Rita, com olhos castanhos como os de Ana e um sotaque alentejano que rolava a erros como trovões distantes. Elas a instalaram em um quarto sobressalente na casa de Inês, ensinaram-na a navegar o Sistema de Apoio Social de Portugal, subsídios para jovens independentes, cursos gratuitos na universidade. Rita, em gratidão, juntou-se às excursões da ria, tornando-se guia júnior, sua voz contando lendas de fadas que protegiam os amantes nas salinas. O CAO emocional veio sutilmente, numa tempestade de outono que açoitou Faro com ventos de 100 km por hora, como as nortadas que os pescadores temem. Manuel, em alto mar com seu barco de recreio, avariou o motor e ficou à deriva perto da ilha da Colatra. O pânico invadiu a casa, Maria rezava o terço, Ana ligava para a guarda costeira e Sofia, sem hesitar, pegou o telefone e coordenou com Inês uma operação de resgate voluntário, barcos da reserva equipados com GPS e faróis. Horas depois, quando Manuel foi rebocado de volta ao cais, encharcado e tremendo, foi Sofia quem o envolveu em um cobertor de lã de ovelha serrana. O mar nos testa, mas a família salva, disse ela, e ele, pela primeira vez, a chamou de filha. Naquele abraço salgado, a proteção se completou, não mais hierárquica, mas circular, como as rodas de dança no rancho folclórico de Faro.
Com o inverno se aproximando, trazendo chuvas que lavavam as ruas para o Natal luminoso, Ana e Sofia sonhavam com o futuro. Uma viagem a Lisboa para a mãe de Sofia conhecer Ana, talvez um curso conjunto em Coimbra, terra de fado e universidades antigas. Seu amor, forjado no fogo da ruptura, era agora uma âncora, humano, romântico, impregnado da essência portuguesa, saudade que vira esperança, tradição que abraça o novo. O inverno em Faro era um amante caprichoso, dias de sol tímido filtrando através de nuvens cinzentas, noites onde o vento levava como lobos nas serras de Monchique e o mar agitado lançando espuma branca contra as praias desertas. Ana e Sofia encontravam refúgio na cabana de Inês à beira da ria, onde o fogo na lareira de pedra crepitava com lenha de sobreiro, lançando sombras dançantes nas paredes adornadas com redes de pesca tingidas de índigo. Ali, enroladas em mantas tecidas por artesãs de Lolé, elas liam em voz alta poemas de Florbela Espanca, soa naufrágio, as palavras entrelaçando-se com o som distante das ondas, como um fado sussurrado. Nós não naufragamos, amor, murmurava Sofia, beijando a testa de Ana. Nós renascemos, como Portugal após o terremoto de 1755. A vida cotidiana se tecia com fios de normalidade e celebração cultural. Manuel, transformado pela provação no mar, convidava Sofia para ajudar na oficina, ensinava a remendar redes com nós de pescador, mãos calejadas guiando-as dela em padrões intrincados que evocavam os arabescos dos azulejos de Sintra. O segredo é a paciência, rapariga. Como no amor, grunhia ele, e Sofia ria, vendo nele não mais o tirano, mas um homem marcado pelas marés da vida. Maria, florescendo em sua nova liberdade, juntou-se ao clube de leitura, compartilhando memórias de sua juventude. Eu dancei o vira com uma rapariga em Silves, uma vez, escondidas no pomar de laranjeiras. O coração sabe antes da cabeça. Suas histórias viravam combustível para as discussões, inspirando Rita e outras jovens a traçarem seus próprios caminhos. O grupo crescia, ramificando-se como as raízes de uma figueira centenária. Organizaram um evento na primavera, Flores do Algarve, histórias de amor e resiliência, um festival ao ar livre na praça de Dom Francisco Gomes, com barracas de doces regionais, morgados de amêndoa, figos secos recheados com nozes e recitais de poesia sob tendas de palha. Ana coordenava o lado histórico, montando uma exposição de fotos antigas, casais de mulheres em ranchos folclóricos dos anos 1920, mães solteiras que ergueram vilas inteiras durante a imigração. Sofia cuidava da parte ecológica, guiando workshops sobre a Ria Formosa como metáfora de diversidade, ecossistemas onde espécies improváveis coexistem, protegendo-se mutuamente das tormentas. Inês, com o seu talento para o teatro, encenava esquetes baseadas em lendas locais. A Moura que amava uma cristã, selando a paz entre reinos com um beijo sob a lua de Tavira. João, redimido, tornou-se voluntário. Usava o barco de seu pai para transportar materiais e sua voz, outrora venenosa, agora defendia o evento nas tascas. Eu aprendi da pior forma, confessava ele a estranhos, uma cerveja Sagres na mão. O amor não trai, o medo trai. A traição passada virava lição, humanizando o que fora conflito, e Faro, cidade de camadas como uma cebola, descascava seus preconceitos devagar. O romance de Ana e Sofia ganhava profundidade nesses rituais compartilhados. Uma tarde de maio, durante a florescência das amendoeiras que pintavam o Algarve de branco como neve, elas escaparam para as colinas de Alte, onde fontes murmurantes cantavam hinos antigos. Sentadas à beira de uma levada, comendo queijo de cabra fresco e pão de algesur, Ana confessou um sonho. Quer escrever um livro, Sofia. Sobre nós, não como ficção, mas como testemunho. Amores escondidos no sol do Algarve, com capítulos sobre a ria, as festas, as lutas. Sofia, os olhos brilhando como o córrego à luz do sol, apertou sua mão. E eu ilustro. Desenhos da praia, das falésias, de ti com o vento no cabelo.
Juntas, criamos algo eterno, como os menires de almendres. A proteção mútua se testava novamente quando Rita enfrentou uma crise. Sua família do Alentejo, alertada por um primo malicioso, ameaçou buscá-la à força. Eles dizem que sou uma vergonha, que volte para casar com o vizinho, soluçava ela, no consultório improvisado do grupo. Ana e Sofia agiram como irmãs mais velhas. Ana, com sua erudição legal de estudos históricos, ajudou a preencher papéis para proteção juvenil. Sofia, com contatos na reserva, arranjou um emprego temporário como guia. Maria ofereceu abrigo, cozinhando pratos reconfortantes, sopa de cação com coentros, para aquecer a alma. Manuel, surpreendendo a todos, dirigiu até o Alentejo com seu carro velho, confrontando os pais de Rita não com raiva, mas com histórias de perda. Eu quase perdi minha filha por teimosia. Não repitam o meu erro. Deixem-na voar. Os pais, tocados pela humanidade crua, recuaram e Rita floresceu, tornando-se o coração pulsante do festival. O CAO romântico veio numa noite de São João, quando Faro se incendiava com fogueiras na areia e o aroma de ervas queimadas, alecrim e tomilho colhidos nas serras, enchia o ar. Ana e Sofia, vestidas de branco como noivas de lenda, saltaram sobre as chamas de mãos dadas, o fogo purificando medos residuais. No auge da festa, com o mar como testemunha e o céu cravejado de estrelas, Sofia ajoelhou-se na areia, não com anel de ouro, mas com uma concha polida da ria, gravada com proteção eterna. Case comigo, Ana. Não em papéis, mas em promessas, de te guardar como o mar guarda seus segredos. Ana, lágrimas misturando-se à brisa salgada, aceitou, e o beijo que selou o sim foi aplaudido pelas ondas e pelos amigos reunidos. Inês com fogos de artifício caseiros, Maria com um ramalhete de flores silvestres, Manuel erguendo uma taça de vinho de Porches em brinde silencioso. Naquele verão, com o sol alto como um deus benevolente, o amor delas se solidificava em ações humanitárias. Expandiram o festival para uma rede regional, conectando Faro a Lagos e Sagres, onde faróis antigos simbolizavam guias para amores perdidos. Rita, agora confiante, liderava sessões para jovens rurais, ensinando que a coragem é a herança portuguesa, como a dos que cruzaram oceanos em caravelas frágeis. João, apaixonado por uma ativista local, trazia suprimentos de seu barco, sua redenção completa. Ana começou o livro, capítulos fluindo como o rio Seix, descrições vívidas das praias ao amanhecer, diálogos impregnados de provérbios algarvios, reflexões sobre como o preconceito é uma herança colonial a ser desmantelada. Sofia ilustrava à noite, traços delicados capturando a essência, o sorriso de Ana contra o azul do céu, as mãos entrelaçadas como ramos de oliveira. Seu amor, romântico e profundo, era o fio condutor, provando que a verdadeira vitória não é a ausência de conflito, mas a tapeçaria tecida com fios de perdão e solidariedade. O outono retornou a Faro com um manto de folhas douradas caindo das laranjeiras, e com ele veio a colheita, uvas esmagadas em lagares de pedra para o vinho de mesa que aqueceria invernos futuros. Ana e Sofia, agora noivas em espírito, transformavam sua cabana à beira da ria em um santuário de criação. A mesa de carvalho, herdada da avó de Ana, ficava coberta de papéis, rascunhos do livro de Ana, esboços de Sofia e pilhas de livros, de mensagem de pessoa em ensaios feministas de Maria Velho da Costa. O ar cheirava a tinta fresca e a chá de Lúcia Lima, erva que Maria colhia no jardim e trazia em cestos trançados. Para clarear as ideias, minhas queridas, dizia ela, os olhos twinkling com uma sabedoria recém-descoberta. O livro Ondas Escondidas, Amores no Coração do Algarve, nasceu ali, um testemunho humanista que entrelaçava a autobiografia com a alma portuguesa. Capítulos exploravam a geografia emocional de Faro, a Praia da Fuseta como metáfora de uniões frágeis, as Salinas de Castro Marim como preservação de sal e lágrimas. Ana escrevia com a paixão de uma historiadora, citando arquivos da Torre do Tombo sobre amores lésbicos na corte de D. João V, velados em cartas codificadas.
Sofia ilustrava com realismo poético traços que capturavam o brilho do sol nas ondas, o rubor nas bochechas de Ana durante um pôr do sol. É nosso legado, diziam elas, revisando páginas à luz de velas de cera de abelha, o som da ria como trilha sonora. A comunidade, agora um mosaico vivo, celebrava o progresso. O festival anual cresceu, atraindo visitantes de todo Portugal e além, turistas de Espanha dançando fandango misturado ao rancho local, ativistas de Berlim comparando lutas. Manuel, orgulhoso, montava uma barraca de peixe grelhado, servindo espetadas de atum com pimentos assados e contando anedotas marinhas para quem quisesse ouvir. Minha filha e sua amada salvaram mais que um velho pescador, salvaram uma tradição de liberdade. Maria liderava oficinas de culinária, ensinando receitas passadas de mãe para filha, adaptadas para almas modernas, cataplana vegetariana para os que vinham de longe, regada com histórias de resiliência feminina. Rita, florescida, abriu uma pequena pousada ecológica na Ilha da Barreta, quartos com vistas para o mar e workshops sobre conservação da ria. João, casado com sua ativista, doava lucros de passeios de barco para o grupo, sua traição esquecida como uma maré que recua. Inês, sempre furacã, planejava uma marcha anual pela costa, de Sagres a Faro, e quando as descobertas, mas celebrando descobertas internas. O ápice humanista veio no lançamento do livro, na livraria Arquivo, uma joia escondida na rua de São Pedro com prateleiras de mogno cheias de edições raras. A sala lotou, amigos, família, estranhos tocados pelas histórias do festival. Ana leu um trecho sobre a noite da ruptura, voz tremendo mas firme. No escuro da tradição, encontramos luz na proteção mútua, como Portugal, que renasce de cinzas. Sofia exibiu as ilustrações, projetadas em uma tela branca, cada imagem um portal para sua jornada. Manuel, na primeira fila, aplaudiu de pé, lágrimas nos olhos como gotas de orvalho em uma rede. Vocês me ensinaram a pescar corações, não peixes. Após o evento, sob um céu estrelado como de uma noite de São Pedro, Ana e Sofia caminharam pela marina, barcos balançando como berços. Nosso amor venceu, mas não sozinho, refletiu Ana, a cabeça no ombro de Sofia. Foi com todos, a cidade, o mar, as almas que nos guardaram. Sofia assentiu, beijando-a suavemente. E continuará como o Tejo que flui eterno. Protegemo-nos, amamo-nos, humanamente. Anos se passaram e Faro mudou. Bandeiras arco-íris nas festas, livros de Ana em escolas, ilustrações de Sofia murais de azulejos. Elas envelheceram graciosamente, cabelos grisalhos como areia prateada, mãos enrugadas entrelaçadas em bancos de praça. O legado era de esperança, um lembrete de que, em terras de fado e sol, o amor lésbico não é exceção, mas essência, romântico, dramático, eternamente português. No fim, sob o mesmo sol que testemunhara seu primeiro olhar, elas sussurravam, juntas, para sempre. E o mar respondia com um rugido afetuoso.